Hoje é o Dia Mundial do Trânsito e pelo último levantamento da CET, no ano passado, a cidade de São Paulo registrou o menor número de vítimas fatais em acidentes em 8 anos. Mesmo assim, os índices são altos. Foram mais de 25 mil acidentes com vítimas. A maioria, quase 7 mil, foram atropelamentos. O número de ciclistas mortos em acidentes também diminuiu, foram 35 mortes. Mas para quem opta pela bicicleta, numa cidade como São Paulo, ainda é preciso muita atenção. Quem traz aí as informações sobre a segurança dos ciclistas é a repórter Fernanda Balsalobre, que está ao vivo lá na Avenida Paulista. Oi, Fernanda, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao Repórter São Paulo. Obrigada, Márcia. Boa tarde. E eu converso aqui com o Marcelo Coutinho, que é cicloativista e também ele é voluntário do Bike Anjo. Boa tarde, obrigada pela participação, Marcelo. Eu queria saber que você explicasse para a gente o que é o Bike Anjo. Bike Anjo é uma ONG, ela se presta a dar assistência, em primeiro lugar, a ensinar as pessoas a começarem a andar e as pessoas que já estão andando de bicicleta, se querem se deslocar de sua casa para o trabalho ou para a escola, alguma coisa, fazer algum grau de mobilidade na cidade, nós ajudamos a escolher a melhor rota e como conduzir pelas ruas de São Paulo. Como é que a pessoa pode participar? Existe um site? Existe um site que é bikeanjo.org.br, onde a pessoa, bastante simples de preencher, lá a gente detecta onde que é a localização dela da saída e destino e vê qual cicloativista que pode atender e ajudar lá naquela região, naquele horário também. Marcelo, por que você acha que houve uma diminuição do número de mortes de ciclistas? Você acha que as pessoas estão mais conscientes? Sim, teve um processo que eu diria de conscientização. Sempre enxergou uma bicicleta e nunca o ciclista, né? É uma vida humana que vai em cima. O Bike Anjo promoveu uma série de palestras, principalmente junto às companhias de ônibus, que é onde que existe o maior índice de acidentes, são os ônibus que eles não enxergam as bicicletas, no sentido de terem mais cuidado, de perceberem que tem um ser humano lá. Segundo aspecto também, que também os ciclistas estão melhores preparados para isso. E terceiro, que eu diria que é a caotização do trânsito de São Paulo, que travou, simplesmente parou, a velocidade média caiu e isso favoreceu para a gente, né, de uma certa maneira. Bom, o Marcelo trouxe aqui, aliás, ele veio com a bicicleta dele e eu queria que você mostrasse para a gente quais são os itens principais para a segurança no trânsito que uma bicicleta tem que ter. Eu trouxe aqui uma bicicleta com itens básicos, não trouxe nada muito sofisticado, eu vou me deter apenas aos itens básicos, né? O primeiro deles são os refletores. Aqui atrás tem que ter o sinalizador traseiro, de preferência pulsante, outro também na parte dianteira, também uma lanterna, também pulsante, de preferência. Sempre eu falo que a lanterna não é para a gente enxergar nada, mas para a gente ser visto, né? Eu também recomendo que se coloque o maior número de refletores possíveis, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos aqui desses toquezinhos, né? Para que, e na traseira também. Capacete, então, que é o principal. Esse é o principal item de segurança do ciclista, imprescindível. Nem que seja para dar uma volta no quarteirão, use sempre capacete. Bom, muito obrigada, Marcelo, pela sua participação. Márcia. Fernanda Balsalobre, obrigada. Volte sempre ao Repórter São Paulo. Boa tarde para você. E olha, a gente continua falando sobre esse assunto aqui no estúdio. Hoje a gente está recebendo o chefe do Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional da Abramet, o Dirceu Rodrigues Alves Júnior. Oi, Dirceu, boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como é que você avalia o dia de hoje, o Dia Mundial do Trânsito numa cidade como São Paulo? Há o que comemorar? Tomando como base esses últimos levantamentos, esse último levantamento da CET? Eu acho que, diante do que propõe a Organização Mundial de Saúde, a ONU, que é de redução dos nossos acidentes em 50%, dos nossos óbitos, a redução em 50%, na realidade, isso não está acompanhando a evolução da década. Pelo contrário, nós estamos aumentando esses números gradativamente a nível Brasil. E, logicamente, acredito que no fim da década, em vez de ter os 50% de redução, nós teremos surpresa aí com 100%, 120% de aumento. Como driblar essa situação, Dirceu? O que a Abramet orienta? Nós precisamos de muita coisa, né, para a gente resolver o problema. E participação do governo, da sociedade como um todo, do empresariado, com o intuito de, primeiro, educar, né? A educação de casa e a educação de trânsito que é feita nas escolas, que deve ser feita nas escolas, que hoje não está sendo cumprido. O Código Brasileiro de Trânsito determina isso. Infelizmente, ainda não foi aplicado.
precisamos fazer a criança dos 5 anos ao curso universitário, ao 3º grau, ter durante esses 13 anos, né, educação de trânsito para que haja uma mobilidade mais segura. Então, a criança aprender sobre o pedestre, sobre o ciclista, o motociclista, e sair daí, aos 18 anos, um cidadão. E um motorista respeitando as pessoas, tendo a gentileza no trânsito, conhecendo os perigos da máquina sobre rodas. A máquina sobre rodas, a gente está com a equipe hoje aqui desfalcada, o Luiz, o nosso cinegrafista. Aliás, faz aqui a câmera 1, né? O Luiz está em casa nos assistindo, sofreu um acidente de moto no final de semana. Quer dizer, e a mesma verdade do que o Marcelo falou. É um ser humano que está sobre 2 rodas, né? Tem que ter um cuidado especial com motociclistas e com ciclistas, né? Não há dúvida, os mais frágeis, né, no trânsito são o pedestre, o ciclista e o motociclista. Esses indivíduos, motociclista e ciclista, podem não ser vistos pelo motorista porque estão em pontos cegos do motorista. E em função disso, por exemplo, como foi citado anteriormente, o ônibus que não enxerga o ciclista acaba atropelando, esbarrando, a gente tem uma pergunta para você lá da redação. Oi, Dimas Saldi, qual que é a pergunta? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Disse, quais são os principais riscos de um atropelamento? Quais são os traumas mais comuns? Olha, normalmente o indivíduo acidentado no trânsito é um politraumatizado, né? Ele tem lesões de membros inferiores, de membros superiores, traumatismo crânioencefálico e muitas vezes lesões internas, lesões de órgãos internos, com hemorragias, né, de ruptura de baço, ruptura de fígado. Quer dizer, é um politraumatizado. É um indivíduo que tem um custo muito alto, quando chega ao hospital tem que ir direto para centro cirúrgico, para UTI, tempo de hospitalização muito grande. Para a gente fechar, Disseu, eu queria que você olhasse para a sua câmera ali, a câmera 3, e fizesse um alerta para quem está saindo de casa agora, pegando o carro, use a direção como o quê? Não como uma arma, né? Qual é o alerta que você faria ali, ó, por favor, a câmera 3. Normalmente nós temos o carro como um equipamento de exibição, de conquista, né? O jovem principalmente pensa assim, não imagina que aquilo é só para mobilidade e precisa ter uma mobilidade segura. E, na realidade, isso não acontece com o nosso jovem. Tá, e é com esse alerta do Gerceu Rodrigues Alves Júnior que a gente encerra a participação dele. Obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde. Foi um prazer, Márcia. Estamos às ordens.